quais são os tipos de sinais analógicos, né? Então, já nós vamos falar um pouco onde eles estão, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de sinais analógicos que a gente encontra na indústria hoje. Então, eu tenho aí sinais analógicos de 0 a 10 volts, né? 0 a 20 mA, 4 a 20 mA e 0 a 5 mA. Bom, esse último aqui, 0 a 5 mA, ele hoje já não é mais compatível com os PLCs, tá certo? Por que eles não são mais compatíveis com o PLC? Esse aqui você vai encontrar instrumentos de 0 a 5 mA, os mais antigos, né? Então são instrumentos aí da década de 80, 90, eles usavam sinais de 0 a 5 mA. Por exemplo, transdutores de potência, né? Eles recebem TCs e TPs e geravam um sinal de 0 a 5 mA. E esse 0 a 5 mA, você criava uma escala da potência que, vamos supor, fosse 0 a 100 MW, por exemplo, 0 a 200 MW. Você fazia aquela escala de engenharia e o operador podia ver qual era a potência real daquela máquina, por exemplo, né? Tostando potência, mas poderia ser posição, poderia ser nível, poderia ser várias outras grandezas de engenharia, né? Escalas de engenharia aí que eram utilizadas na medição. Mas eles estão aí em desuso hoje, né? Os instrumentos modernos já não vêm mais com esse tipo de saída. Eu trouxe aqui para você para a gente conversar um pouquinho sobre esse contexto histórico, né? Mas nós temos aí mais outros 3 tipos de sinais analógicos, que são o 0 a 10 volts, que ainda é usado, né? Em alguns casos particulares, a gente usa instrumentação de 0 a 10 volts VCC, ou seja, contínuo, né? Tensão contínua. Nós temos sinais de 0 a 20 mA e também de 4 a 20 mA. Agora, entre esses sinais, há um que é o predominante na medição, no uso atual, na automação industrial, que é o de 4 a 20 mA, tá? E por que que ele é o predominante? Deixa eu voltar aqui para a tela cheia para a gente bater esse papo. Por que que ele é o predominante, Carlos? O que é que faz ele ser predominante? Imagina você que eu tenho uma escala aqui, ó, que eu meço uma grandeza analógica, que eu, vamos supor, 0 a 20 mA. Olha só, 0 a 20 mA. Significa dizer, vamos tratar do nível de novo, certo? Imagina um nível de uma caixa d'água, por exemplo. Então, quando o nível for 0, ele é 0 mA. Quando o nível for o máximo, ele é 20 mA. Agora, vamos lá, tá lá medindo, isso aí vai funcionar perfeitamente, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas vamos imaginar que o cabo que leva esse sinal analógico para o PLC, ele seja rompido por um acidente, por um problema qualquer, por uma folga no borne, ele saiu do borne. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ver a caixa d'água sempre zerada, né? Zerada. Caixa zerada. Agora vamos pensar comigo. Esse sinal está chegando zerado, porque na verdade não é porque ela está zerada, mas porque o fio soltou do borne. E aí a bomba que enche a caixa, ela vai ligar e vai transbordar. Pronto, beleza. Transbordou, molhou tudo lá, o cara usa aquela água até para lavar o chão de fábrica, não tem problema nenhum. O problema é que, da mesma forma que nós estamos falando para a água, poderia ser um outro líquido químico, por exemplo, um cianeto misturado com água, né, que vai usar num processo, e aí esse derramamento dessa água desse líquido seria algo muito prejudicial para o meio ambiente e também para as pessoas envolvidas no processo, né? Então, a gente percebe que esse sinal de 0 a 20 mA, ele não é um sinal muito legal, porque ele deixa essa brecha para essa falha. E um cabo desse cortar ou soltar do borne não é algo que a gente possa dizer assim que é difícil de acontecer. Possivelmente, ou seja, facilmente isso pode acontecer, né? Por um erro de manutenção, ou por uma falta de manutenção, ou por tantos outros problemas. Então, a gente adota o sinal
de 4 a 20 mA. Por quê? Imagine que quando o nível for 0, é 4 a 20 mA, e quando for o máximo, é 20 mA. Porém, nessa situação, se o cabo se romper, esse sinal que agora é 4 mA vai se tornar em 0. Isso pode gerar um alarme que bloqueia as bombas, que chama a atenção do operador, trazendo esse sinal para underrange, né? E fazendo com que o operador vá verificar o que aconteceu e assim evitar um certo problema. Eu citei aqui um exemplo, né, do que pode acontecer, mas existem tantas outras situações que seriam uma quebra de segurança. E por isso ele é o mais adotado. Por quê? Usando um sinal de 4 a 20, deixa eu voltar aqui para a nossa arte, usando esse sinal aqui de 4 a 20, você fica com um ponto, o sinal sempre flutuante, né? Ele está sempre flutuando. Ele está sempre, na pior das hipóteses, acima de 4 mA. Né? Ou seja, se for 0, é 4 mA, não é abaixo de 4 mA. Então, se ele ficar abaixo de 4 mA, significa dizer que algo indesejável aconteceu, tá certo? Então, por isso, o sinal de 4 a 20 mA é o mais usado em instrumentação, tá? Os sinais analógicos, nós temos também, hoje, cartões de PLC que já leem direto os RTDs de temperatura. Antigamente a gente precisava passar um transdutor que transformava ele para 4 a 20 mA. Hoje não. Os cartões analógicos leem direto os RTDs, tá certo? Então, repetindo aqui, por que nós adotamos o 4 a 20 mA? Nós adotamos porque ele se torna algo mais confiável, ele dá mais robustez ao nosso projeto, tá certo? Deixa a nossa planta mais segura por tudo isso que eu acabei de falar com vocês, tá bom?